Olá pessoal, tranquilo? Bom, hoje eu vou iniciar alguns vídeos, né, uma série de vídeos para ensinar vocês como se faz algumas análises macroevolutivas, né? Então, a macroevolução é uma área de pesquisa que estuda, né, tudo que está ao nível de espécie até o passado. Então, tem que ser sempre ao nível de espécie quando a gente está falando em macroevolução. Microevolução a gente já está falando a nível populacional, né? Então, essa área da biologia ela estuda, né, processos que aconteceram num tempo relativamente recente até o início da vida, né? Há 4 bilhões de anos atrás, né? Então a gente tem uma série de funções, né? Vamos falar de algoritmos matemáticos que tentam modelar processos macroevolutivos, né? Quais são esses processos macroevolutivos? A gente tem processos como taxa de especiação, taxa de extinção, estimativa de uma área ancestral, o tamanho de uma espécie, o comprimento de um tamanho linear, né, do corpo, pode ser a massa corpórea. Então qualquer coisa, qualquer atributo importante aí, qualquer atributo que possa ser importante, ter influenciado aí na evolução de determinado grupo, é do interesse aí dessa área chamada macroevolução, né? Então a gente vai começar a falar sobre alguns modelos, né, os modelos mais utilizados hoje para se estudar esses processos. A gente vai começar com um programa que é relativamente recente, né? Na verdade essa área também é relativamente recente, começou aí de uns 10 anos para cá, né? Aí pode ser em 2010, mais ou menos. A gente ainda tinha poucos artigos dentro dessa área, mas na última década explodiu a quantidade de trabalho sendo publicado nessa área, novos modelos e tudo mais, para se entender os processos aí, diversificação dos principais grupos aí importantes, principalmente de metazoário ou de outros grupos aí da história da vida, né? O primeiro programa então é o BEN. Esse programa ele estima a taxa de especiação e extinção ou características que a gente vai chamar de dados contínuos. Tá? Os dados contínuos são dados como, por exemplo, comprimento do corpo é um dado contínuo, massa corpórea é um dado contínuo. Já se a gente falasse, por exemplo, em presença e ausência de uma característica, isso já seria um dado discreto, né? E a gente tem outros modelos que a gente vai utilizar para estimar aí a presença e ausência de uma característica ou modelar, né, o surgimento daquela característica numa linhagem de um determinado grupo. Ok? Bom, vamos começar então falando um pouco aí do BEN. O BEN então é um programa muito utilizado hoje em dia. Eu estou aqui no site do BEN, é muito fácil de vocês encontrarem o site dele na internet, mas eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, né? É um dos programas mais utilizados, muita gente tem publicado estimativa da taxa de especiação e extinção utilizando o BEN. Ele também tem uma interface gráfica muito interessante, fácil de ser visualizada, né? Ou seja, ela é muito informativa, mas não é tão fácil de você plotar aí os dados, né? O BEN ele é um programa que vai funcionar pelo terminal do seu computador, provavelmente quem vai conseguir usar mais fácil seria quem tem Linux ou Mac, tá? Mas tem a descrição aí do QuickGuard, eu não lembro se dá para utilizar quem tiver Windows, preciso verificar isso com calma, mas eu vou mostrar aí como funciona para quem tem Mac ou Linux, ok? Então a gente vai estimar, a primeira análise que eu vou fazer com vocês, desculpa, terminando de falar sobre o programa, então a primeira parte desse programa você vai utilizar então o terminal, e a segunda parte vocês vão utilizar o que a gente chama de BAN-TOOLS, né? São as ferramentas do BEN para você visualizar os gráficos dele. Os gráficos são muito bonitos, porém eles são visualizados em R, tá? Então você vai precisar aí do programa R para visualizar aí os gráficos de saída do BEN, ok? Bom,
Clicando ali então no link Quick Start Guide to Ben, ele vai mostrar para vocês os principais comandos aí para se rodar o programa, ok? Vocês vão rodar esse programa então aqui, tá? No terminal do seu computador, ou famosa shell, ok? Que análise nós vamos fazer? Bom, o próprio Ben, ele traz aí, aqui está o Ben que eu baixei para o meu computador, então a gente vai rodar esse programa não em servidores, mas no computador pessoal de cada um. Aqui você tem alguns exemplos, ó, e esses exemplos de diversificação ou de evolução de características contínuas. A gente vai começar aí com a diversificação. Então a gente tem os anoles e tem dois tipos de análise. Os anoles são os lagartos ou whales que são as baleias. Vamos começar, eu não sei qual arquivo é menor, né? Vamos começar com as baleias, tá? Vocês vão ter aqui primeiro um arquivo que é o arquivo de árvores, na verdade é uma árvore filogenética das baleias, e o div control, tá? O div control é um arquivo importante, né? Aqui que você vai configurar qual análise você quer realizar utilizando o Ben, tá? Então aqui, ó, a gente vai utilizar um modelo de especiação e extinção, então a gente vai querer estimar dentro dessa árvore filogenética a taxa de especiação e a taxa de extinção, tá? Então essa é o que a gente quer, no tipo de análise que a gente quer fazer. Então esse arquivo aqui vocês vão configurar todas as informações que vocês querem, ok? Então vocês podem configurar no primeiro momento o modelo de taxa de especiação e extinção ou o modelo de trait, né? Trait é uma característica, né? Então eu vou ter só a árvore filogenética, então não tem um arquivo de características aí para essa análise, né? Então eu quero estimar apenas a taxa de especiação e extinção. Apenas não, né? Só a taxa de especiação e extinção. Não vamos trabalhar com trait no primeiro momento. Depois a gente vai num segundo vídeo eu mostro um exemplo com trait, tá? A gente tem então aqui nessa segunda opção treefile. O treefile seria exatamente o nome do arquivo de árvores, então a gente precisa estar numa mesma pasta, né? O arquivo de árvores, que é o ele.tree, que está aqui atrás, né? O ele.tree, e o arquivo div control, que é esse aqui que está aberto, que a gente quer o arquivo de configuração, tá? Vocês vão ter vários outros parâmetros na qual vocês podem alterar, tá? Mas para ser sincero, eu não altero basicamente nada aqui, tá? Normalmente a gente deixa em default esses valores, exceto alguns outros pontos aqui, né? Por exemplo, algumas partes do arquivo, ele fala, ó, se você tiver uma árvore com mais de 5 mil terminais, você tem que alterar os valores aqui. Se a árvore for menos de 500 terminais, né, tipos são terminais, você deixa o valor em 1. Então, expected number of shifts. Você põe, essa aqui é a probabilidade da ocorrência de shifts, né? A gente vai entender melhor o que seriam os shifts, que são as mudanças na taxa de especiação e extinção ao longo do tempo na árvore filogenética, né? Então a probabilidade fica em torno de 1 aqui. Se você tiver uma árvore muito grande, é esperado que haja mais mudanças, né, pessoal? Se você pensar numa árvore da história da vida, quantas mudanças na taxa de especiação e extinção houve ao longo da história da vida? Né? Bom, houve uma queda no meteoro, a taxa de extinção explodiu, é enorme. Houve de repente uma abertura de nichos depois da grande extinção em massa do KPG, ou seja, vários nichos disponíveis. Provavelmente a taxa de especiação aumentou rapidamente para vários grupos logo depois da extinção. Então você tem ao longo da história da vida vários pontos onde há mudanças na taxa de especiação e extinção ao longo da árvore. Então se você tem uma árvore muito grande, com um tempo muito antigo e a evolução acontecendo por um longo período, é esperado que a probabilidade de eventos, né, de mudanças de taxas de extinção, especiação e extinção seja grande também. Então ele pede para você alterar esses valores aqui até 50, dependendo
do tamanho da sua árvore, do tamanho do grupo que você está analisando. Se você tiver realmente uma árvore com poucos terminais, né, poucos assim, não é tão pouco, também é menor de 500, tanto que as análises que a gente vai fazer aqui tem menos de 500 terminais, é esperado que você não tenha tantos eventos assim, tantos eventos que fizeram com que houvesse mudança aí na taxa de expressão e extinção. Então você mantém esse valor aí em 1, tá? Outros valores eu prefiro manter em default, né? Por exemplo, taxa lambda, que é um parâmetro exponencial. Então, como eu não compreendo muito bem a matemática desses modelos, né? Então, na verdade, eu não compreendo quase nada, só sei usar o programa e interpretar os resultados para o grupo, né? Porque eu acho que no fundo isso é um dos pontos mais importantes, né? Interpretar o resultado que esses programas nos dão sobre o grupo na qual a gente está trabalhando, né? Porque é muito comum aí muitas pessoas que desenvolvem esse tipo de programa não conhecer aquele determinado grupo, então às vezes tem resultados que não são nem um pouco condizentes com a realidade, né? Se você tem um conhecimento da biologia, da morfologia, da ecologia do grupo, é muito provável que você consiga interpretar o resultado de uma maneira mais exata. Falar, bom, isso daí não tem sentido algum, né? Ou aquilo tem grande sentido para o grupo com o qual você está estudando, né? Isso daí muitas vezes é mais importante do que simplesmente rodar esses programas aqui, porque a gente sabe que esses modelos têm limitações, né? A matemática aplicada à biologia ela sempre vai ter limitação, né? Porque a biologia é muito complexa e não segue uma lei matemática, né? Bom, então eu prefiro deixar todos esses parâmetros em default. Um outro ponto que vocês podem alterar é o número de gerações, né? Aqui a gente vai rodar, é uma análise bayesiana, tá? Então esse é uma coisa que faltou falar, é que o Ben é uma análise bayesiana, tá? Então você, da mesma forma que você observa lá no MrBayes, no Exabase, no Beast, você vai ter que verificar a fase estacionária, depois da corrida, antes da corrida você determina quantas gerações você quer, qual é o número de amostras que você vai tirar aí, tá? Então a gente se padroniza aqui, ó. Aqui a gente tem 10 mil gerações, é pouquinho, só para a gente fazer uma análise rapidinho, né? E você tem 1000 aí. Eu acho que eu vou até aumentar aqui, porque senão vai ficar muito pouco, vai dar um gráfico muito esquisito. Eu vou colocar 100 mil aí, que já é rápido. Você vai mostrar aí vários parâmetros a cada 1000 gerações. Na verdade, você vai escrever o MSM na tela, você vai pegar um evento, você vai printar esse evento na tela e aceitação da frequência a cada 1000. Então eu mantenho tudo no mesmo parâmetro, tá? De resto também vocês vão manter, acho que é basicamente isso, né? De resto vocês vão manter tudo em default, tá? Que são, aqui também é importante que são o número de cadeias que vocês querem correr, né? Se a gente fazer 4 cadeias, 4 cadeias, 4 cadeias é interessante, tá? Vocês têm, eu acredito que em 4 cadeias vocês vão ter uma cadeia quente, melhor, uma cadeia fria e 3 cadeias quentes, né? A gente já discutiu bastante nas aulas teóricas, quem viu minhas aulas de bayesiana, né, o que são as cadeias quentes e as cadeias frias, né? A amostragem acontece apenas pelas cadeias frias. As cadeias quentes servem para explorar melhor o espaço total de probabilidades, ok? Então isso daí vocês podem alterar também, caso você tenha uma árvore muito grande, né? E com uma árvore muito grande, o tempo computacional ia demorar muito tempo, então você pode diminuir até o número de cadeias aqui, porém, tendo em mente que quanto menor o número de cadeias que você colocar, pior você vai mostrar o espaço total de probabilidades, né? Então eu gosto de manter pelo menos 4 cadeias, tá? Aumentar também, às vezes você está perdendo tempo computacional. Se colocar 6 cadeias, 8 cadeias, muita cadeia explorando o espaço, isso vai demorar muito tempo para correr aí o número de gerações que você inicialmente pediu, que seria 100 mil aqui, ok? Basicamente é isso que a gente vai alterar ou poderia alterar dessa corrida. De resto, como eu disse, a gente mantém default porque
E não é muito inteligente se a gente não conhece muito o modelo, alterar vários dos parâmetros aí do modelo se a gente não conhece ele de maneira profunda. Tá, pessoal? Então, ó, eu saí aqui, tá? Como que a gente vai fazer essa análise? Tá? Então, o Ben é um programa bem fácil, bem simples. Tá? Você tem que fazer só o seguinte, escrever o número do programa, traço C e o arquivo, né, .txt, que seria o divcontrol.txt. Tá? É muito fácil. Dentro do divcontrol.txt ele já tem o nome do arquivo da árvore. Então, automaticamente, quando você roda o divcontrol, ele vai buscar aqui o arquivo de árvores. Tá? Então, dentro do terminal, aqui, ó, eu tenho o meu desktop. Tá? Então, onde eu estou aqui meio perdido, mas eu estou numa pasta que tem o meu nome, que é do meu desktop. Eu vou entrar cd desktop. Tá? Então, aqui eu tenho todo o meu desktop, se eu listar. A gente vai navegar no meu computador pelo terminal da mesma forma que a gente navega da mesma forma que a gente navega aí no servidor. Tá? Então, a gente vai rodar o Ben. Então, aqui tem um programa Ben, tá no meu próprio terminal aqui, né? Entrei, vou dar um clear aqui para facilitar a vida para enxergar melhor. Vou aumentar também um pouco aqui, ó. Aí, ó, agora tá enxergando tudo mais fácil, né? Então eu entrei aqui onde eu estou no meu computador, estou dentro do meu usuários, meu desktop e fui lá dentro da pasta Ben. Dentro da pasta Ben tem lá o arquivo de exemplos, né? A gente vai rodar aí o Ben, o exemplo do próprio Ben, né? Entrei aí no arquivo de exemplos, a gente tem diversificação e traits, a gente vai começar primeiro com diversificação, tá? E whales, que são as baleias, é isso daí que a gente vai trabalhar. Então aqui está o divcontrol.txt. Para rodar ele é ben-c. Se tudo estiver configurado certinho no meu computador, ele vai rodar. Rodou até rápido demais, né, pessoal? E aí, ó, tá quase chegando em 100 mil gerações. E a análise acabou. Tá? Ele vai plotando na tela aqui, ó, o número de shifts encontrados, que são quantas mudanças ele encontrou ao longo dessa árvore, tá? A log da probabilidade e outros parâmetros que eu não entendo exatamente, né? Mas aqui é o shift e o log da probabilidade, que é basicamente o que importa pra gente. Tá? A gente vai plotar a probabilidade aqui ao longo das gerações e o número de shifts encontrados. Tá vendo que a maioria da análise bayesiana encontrou, aparentemente, o shift mais frequente é 1. Tá? Se vocês olharem aqui no programa, ó, ele gerou outros arquivos também, né? Ó, chain swap, div control, event data, né? Então, ó, que não tinha aqui o chain swap, event data, mcmc out, run info. Então, esses arquivos a gente vai visualizar usando o BenTools. Ok, pessoal? Eu vou rodar, como foi muito rápido, eu vou rodar o arquivo do Anolis também, rapidamente, fazendo exatamente o que eu fiz, né, no arquivo das baleias, né? Eu vou abrir esse arquivo com o BioEdit, vou editar agora rapidamente, tá, pessoal? Sem mostrar tudo o que foi feito, né? Sem explicar cada detalhe. Vou aumentar um pouco a tela, tá meio pequeno, mas tudo bem. Tá, então, ó, ele tem aqui, eu também quero o modelo de expressão extinção, o nome do arquivo aqui, ó, é esse nome aqui do arquivo, tá, o arquivo de árvores, que é o que está aqui atrás de mim, ó. Então, o arquivo de árvores está aqui, ó. Eu vou alterar basicamente o número de gerações, então o número da probabilidade também é uma árvore que não tem mais de 500 terminais, então eu vou manter a probabilidade em 1. Número de gerações eu vou colocar um pouco mais alto, 100 mil gerações, tá? Vou manter aqui tudo o resto em default, uma amostragem a cada 1000 geração. Também não vou alterar o número de cadeias, tá? Manter a cadeia 4. Vou salvar esse arquivo, tá? Fechei ele e ele está aqui. Bom, dentro do meu computador, eu estou dentro da pasta Wheels aqui, né? Então eu vou sair dessa pasta.
Vou listar. Então a gente já correu para as baleias, agora eu vou correr para os lagartos, né? CD análise. Vou listar, vou dar um clear primeiro antes de listar. Então aqui, ó, agora eu estou nessa pasta. Opa, deixou. Eu gosto de deixar as coisas próximas para visualizar melhor, né? Então agora eu estou dentro da pasta análise. Então o que eu estou vendo aqui na plataforma clique, que eu gosto de falar, né? Que é a plataforma que você consegue acessar através do mouse. E aqui eu estou visualizando meu computador por linha de comando, né? Então, para rodar o programa, é simplesmente escrever -c e o nome do arquivo de configuração. É isso, pessoal. Passei um espaço. É isso, pessoal. É muito simples de rodar, né? Então, se você tiver com o arquivo de configuração correto, ou seja, configurado de maneira correta, e a sua árvore também não tiver nenhum problema, que eu digo, ele tem dificuldade para visualizar politomias, então sua árvore não pode ter politomias, ela tem que estar totalmente resolvida, né? Então sem as politomias, no formato correto, que o programa consiga reconhecer, que é o formato .tree, né? Que seria a árvore escrita em forma de parênteses, tudo mais, o programa não vai dar erro nenhum. Depois a gente vai visualizar essas árvores aqui, a gente pode discutir melhor como configurar esses dois arquivos, principalmente o arquivo de árvores, que muitas vezes dá problema porque ele não está configurado de forma correta. Não é o arquivo correto de entrada do programa. Tá? Dei um Enter aí, ó, e a análise começa a ser realizada. Bom, o arquivo do análise é um pouco maior, por isso que ele está demorando um pouquinho. Tá vendo que você não está sendo um pouco mais lenta, mas já está quase no final. A gente já está aí com 70 mil gerações. Olhem, eu sempre observo essa coluna aqui, mostrando quantos shifts ele encontrou. Vou dar uma olhada que ele encontrou bem menos shifts, né? Praticamente zero. Então assim, você pode ter uma árvore na qual você não haja mudanças bruscas na taxa de extinção, especiação e extinção. O interessante é se a gente encontrar mudanças bruscas, né? Porque mudanças bruscas significa eventos. Eventos em que algo aconteceu, a gente não sabe se foi uma grande extinção causada por um meteoro, se foi de repente um outro evento como a aquisição de uma característica, ou seja, o surgimento da flor, por exemplo, dentro das plantas das gimnospermas, e isso levou à diversificação delas, não juntamente com uns insetos. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se foi uma característica que surgiu ou se foi algum evento, às vezes geológico, né, a separação da África da África com a América do Sul, né, que levou a separação, diminuição, aumento, ou que foi de repente a conexão aí também geológico do Istmo do Panamá, né, então quando a América do Sul se coloca junto aí, se une na verdade com a América do Norte, aí você tem grandes eventos de migração norte-sul, sul-norte, né, e assim você altera totalmente as taxas de especiação e extinção. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente está em busca de entender primeiro se aconteceu alguma coisa, se houve mudança de taxa. Por isso que a gente está rodando esse programa. A gente quer estimar se houve mudanças na taxa de especiação e extinção. Se houve mudanças na taxa, aí sim a gente pode tentar buscar o que pode ter levado a mudanças nas taxas. A gente vai avaliar outras características da morfologia do indivíduo, das espécies, a ecologia daquelas espécies e tudo mais, para tentar explicar até a área de distribuição dessas espécies ao longo do tempo, né, para entender o que levou a essas mudanças de taxas. Ok, pessoal? O Ben é um programa grande e complexo, então eu vou fazer vídeos separados, né? Então vou fazer essa aqui, termina a parte A, né, que é rodar ele primeiro, né, para verificar a taxa de especiação e extinção. No próximo a gente vai rodar para verificar a evolução de uma determinada característica. Depois vem os vídeos do Ben2 para a gente verificar a taxa de especiação e extinção e depois para verificar a evolução de uma determinada característica que a gente vai analisar. Ok? Esse aqui foi um pouquinho mais longo porque teve o início de explicação do programa. É isso, pessoal. Até os próximos vídeos.